Plano de carreira e remuneração para o seu escritório de advocacia. Você quer saber o que você precisa para fazer um plano que vai engajar os profissionais, que vai motivar os profissionais, que vai reduzir o seu risco trabalhista, tributário, previdenciário? Se liga nesse vídeo. E não esquece, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e, inclusive, claro, se inscreva no meu canal para você ter acesso a todos os vídeos. A gente sempre fala aqui de gestão estratégica para escritórios de advocacia. Bom, o que um plano de carreira e remuneração de sucesso precisa ter? Antes de falar do que ele precisa ter, eu preciso te dar uma dica que é muito importante, que é o seguinte: não adianta você pegar um plano de carreira que funcionou num outro escritório de advocacia. Não tem como fazer um plano de carreira de prateleira, pegar de outro escritório uma coisa que serviu lá. E eu vou te explicar por quê. Porque tem dois fatores que precisam ser muito considerados num plano de carreira e remuneração. O primeiro deles é o seu objetivo. E o seu objetivo, ele é feito, você como sócio, como gestor de escritório de advocacia, ele é feito com base na cultura do seu escritório, que é única. É a cultura daqueles sócios, daquele grupo. Então, isso não tem como ser copiado, nem como ser assemelhado. E com base nessa cultura que a gente cria um plano de carreira e remuneração. E a segunda coisa parte da mesma premissa. Você tem advogados associados, sócios de serviço, sócios de capital, empregados, estagiários, e esses vários profissionais formam também a cultura do seu escritório. Eles têm objetivos e intenções próprios, que não são semelhantes ou não são idênticos ao de outro escritório. E isso precisa ser levado em consideração. Você já ouviu de algum empresário, ou se isso aconteceu no seu próprio escritório, alguma coisa que a empresa fez para os colaboradores e que achava que seria um sucesso porque tem um custo alto, etc., mas foi um grande fiasco? Isso acontece quando a gente não ouve a nossa base. Quando a gente dá um benefício, por exemplo, porque a gente acha que vai ser bom. Plano de carreira e remuneração não pode ser feito com base no achismo. A gente tem que medir isso. Então, a primeira coisa, a primeira grande dica, você tem que ouvir a sua base. Quando a gente aqui na Legal Strategy faz planos de carreira e remuneração, essa é a primeira coisa que a gente faz. Ouvir os sócios, entender os objetivos deles e ouvir a base de colaboradores. Então, isso é essencial. Em segundo lugar, eu não acredito que um escritório de advocacia tenha um formato de carreira, um formato de contratação ideal seja o CLT. Isso, dentro do empreendedorismo, não tem muita chance de sucesso por tudo que a gente vem vendo nos escritórios de advocacia há mais de 24 anos. Faz 24 anos que eu faço plano de carreira e remuneração dentro de escritório de advocacia. Então, eu não vou dizer que não tem escritórios que contratam advogados seletistas. Claro que tem. Só que esse modelo não é um modelo ideal para ser aplicado num escritório que precisa escalar, que precisa crescer, né? Que precisa ter inovação, né? Então, nos nossos planos, a gente considera, obviamente, uma faixa de entrada desses advogados como advogado associado, pode ser como advogado PJ também, e ele vai galgando outros postos para se tornar um sócio de serviço, primeiramente, e um sócio de capital, se os sócios, os gestores do escritório, os donos do escritório, tiverem essa abertura para aceitar novos sócios. Então, esse formato de contratação, ele precisa ser muito bem estabelecido e precisa ser claro isso. A gente precisa deixar isso muito claro desde o recrutamento e seleção dos profissionais.
Outra coisa que precisa ser atentado são os riscos trabalhistas, tributários e previdenciários. E quanto a riscos, quanto maior a variabilidade da remuneração, menor o risco. Então, aquele advogado que recebe uma série de participações baseadas em competências, em mérito e efetivamente em resultado, que é o que o sócio do escritório tem que querer para fazer escalar o negócio dele, quanto maior for essa variabilidade, sem dúvida, menor o risco. Todos os riscos, o trabalhista, o tributário e o previdenciário. Você que é advogado, sócio de um escritório de advocacia, tenho certeza que você não contrata ninguém no fio do bigode, né? Então, se contrata, por favor, vai resolver isso imediatamente. Isso, obviamente, dentro de um plano de carreira e remuneração, não pode existir. Todo advogado tem que ter um contrato, ele tem que declarar o seu imposto de renda, o escritório também tem que ter uma contabilidade absolutamente correta. Bom, a terceira dica que eu quero dar, e aí a gente finaliza esse vídeo porque tem muito assunto para tratar dentro do plano de carreira e remuneração, é justamente no tocante às competências. Uma das coisas mais importantes de um plano de carreira dentro de um escritório é estabelecer remunerações com base em competências e resultados. Então, o que eu quero dizer é que o plano de carreira e remuneração, ele é diametralmente oposto a um plano de cargos e salários. Num plano de cargos e salários, as pessoas, os colaboradores galgam salários e postos mais altos com base na antiguidade e na experiência, e no tempo de casa, por exemplo. Isso não faz o menor sentido quando você remunera alguém pelos resultados e pela competência, ou seja, pela melhoria na competência, seja ela técnica ou comportamental, ou seja, hard ou soft skills. Isso precisa ser medido, qual a competência que aquele colaborador ou aquele grupo de colaboradores precisa ter, precisa aprimorar num determinado semestre para galgar uma remuneração maior, galgar um bônus, por exemplo. E claro, muitas outras remunerações variáveis podem ser instituídas, como por exemplo um fundo para distribuir honorários de sucumbência, um fundo para distribuir honorários fruto de acordo. E claro, aquele advogado que de repente você acha que não dá para remunerar por resultado, porque ele não vende, mas ele tem o resultado jurídico do trabalho dele. Um advogado que trabalha na controladoria e consegue controlar absolutamente os prazos e as tarefas, tudo dentro do limite do D-2, por exemplo, ele merece ter uma remuneração variável em função de cumprir esses resultados. Então, tudo isso pode e deve ser colocado no plano de remuneração. Então, não esquece, se não se inscreveu, se inscreve agora no meu canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e deixe suas dúvidas e seus comentários. Aqui eu vou responder todos.